Nós vamos falar hoje sobre um homem de Deus, chamado Eliseu. O Eliseu viveu grandes conquistas no seu ministério. Quantos querem viver grandes conquistas aqui? Digam amém. Grandes experiências com Deus ele viveu, grandes conquistas. Nós vamos falar da vida desse homem, que mesmo tendo passado aí 2.800 anos, já pensou, pessoal? O Eliseu esteve na terra há 2.800 anos atrás. Coisa bonita, né, pessoal? E ele nos deixou um grande legado. E eu tenho certeza que cada um de nós podemos nos espelhar no legado desse homem. Um homem que foi usado por Deus para curar o chefe do exército, o rei da Síria, da sua lepra. Quem quer ser usado por Deus aqui? Todos nós queremos ser usados por Deus. Um homem que, quando uma senhora estava em necessidade, ele vai e multiplica o azeite da viúva. Quem quer ser usado para ajudar pessoas aí, diga amém. Você vê que maravilha? Um homem que, pela sua palavra, uma mulher, uma senhora já de idade, muito rica, mas não gerava filhos, mas pela palavra do profeta Eliseu, aquela mulher gerou um filho. O filho dessa mulher cresce, morre, e ele vai lá e faz o quê? E ressuscita o filho da sunamita. Que bonito, né? Um homem que, quando foi chamado por Elias, ele usou a capa de Elias, jogou ela nas águas do Rio Jordão, e as águas foram o quê? Divididas, separadas. Amém, gente? Um homem que, quando ele se depara com as águas totalmente envenenadas, águas más, ele pede uma salva nova cheia do que, pessoal? Cheia de sal. Olha como crentalhada bonita aí. Cheia de sal, lança nas águas, e as águas se tornam boas. Que homem usado por Deus, né, pessoal? Quem quer ser usado por Deus, diga amém. Então é um legado a ser verdadeiramente que nos inspira, né? Ser seguido, podemos afirmar assim, amém, gente? Um homem que, quando gritaram a morte na panela, o guisado estava envenenado, ele lançou o que na panela? Eita, crente, sabe mesmo, hein? Farinha, parabéns. Joga farinha, e aquela comida que estava envenenada se torna purificada. Que bonito, né? Um homem que, quando afundou um machado nas águas, e o machado era o quê? Emprestado. O que ele faz? Ele joga um pedaço de madeira nas águas, e o machado faz o quê, pessoal? Flutua. Como é que pode isso, né? 2.800 anos atrás, e o machado estava no fundo do rio, ele flutua. Como é que pode isso? É só Deus mesmo, né? É um homem usado por Deus, né, Bigode? Em nome de Jesus, um baita homem de Deus. Amém, gente? Um homem que, quando o rei da Síria planejava algo contra Israel, a quilômetros de distância, ele o quê? Ele ouvia tudo. Já imaginou, pessoal, se Deus me desse dom, vou escutar tudo que você fala de mal de mim na sua casa? Que legal que seria, né? Mas Deus está ouvindo, não precisa eu ouvir, não. Amém? Amém, gente? Um homem que, pela sua palavra, o exército inteiro do rei da Síria ficou cego. O exército não enxergava nada. Mandou Deus ferir de cegueira, e Deus feriu de cegueira. Um homem, ele morreu, gente? Morreu. Eliseu não morreu? Não, Eliseu morreu, pessoal. Quem subiu na carruagem foi Elias, né? O Eliseu morreu. Foi sepultado. E quando um homem morto foi jogado dentro da cova dele, quando encostou nos ossos dele, o homem morto o quê? Ressuscitou. Misericórdia, gente. É muito milagre, né? Até quando estava morto, realizou um grande milagre. Então eu olho para esse homem e vejo que ele teve grandes conquistas. Ele teve grandes experiências com Deus.
Quantos querem conquistar muito aqui em nome de Jesus? Quantos querem ter grande experiência com Deus? Então vamos olhar um pouquinho para o caráter desse homem, porque Deus olha para o coração. Deus conhece os meus pensamentos e as intenções do meu coração. Conhece os seus, conhece os meus, conhece de todos nós. Amém, gente? Então vamos ver aqui em 1 Reis 19, o que nós conseguimos começar a extrair de características desse homem. Depois nós vamos para outros lugares da Bíblia, e eu acredito que domingo que vem eu volto a falar sobre isso em outros lugares da Bíblia. Amém, gente? Porque esse homem tem muitas características, o caráter dele é muito aguçado, o caráter é abençoado, e nós devemos nos inspirar no caráter desse homem. Amém, gente? Amém? Em nome de quem? Em nome de Jesus. 1 Reis 19, vamos ler. Versículo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então ele deixou os bois e correu após Elias e disse: deixe-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta, porque te tenho eu feito? Voltou, pois, atrás dele e tomou uma junta de bois e as matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Puxa, aqui tem muita coisa. O Elias estava passando por aquelas terras, estava passando por ali. O Elias olhou para Eliseu e falou: bora, você tem chamado, bora, vamos, vem e me segue. E não pensa duas vezes. Mas algumas características desses 3 versículos que nós lemos, eu consigo enxergar no Eliseu, que não foi por acaso que ele foi tão usado por Deus. Nada é por acaso. Ele foi muito usado por Deus, mas muito. E Deus quer usar você a partir de hoje. Amém? Pensou, meu irmão? Você orando por alguém que é estéril, já tem uma idade avançada, que tem uma enfermidade, e se alguém que tinha o sonho de ser mãe engravidar? Esse foi Eliseu. Você imaginou você, como Eliseu, multiplicar através do poder de Deus, claro, através do poder da oração, multiplicar o azeite da viúva? Você orar para que alguém prospere? Quantos querem ser usados por Deus dessa maneira? Diga amém. Então vamos enxergar, porque tudo tem que ter algo por trás, não tem? Claro que esse algo é Deus. É Deus que faz tudo isso. Mas nós temos que enxergar, pessoal, um pouquinho do caráter desse homem. E a primeira coisa que eu tiro aqui, dentro desse contexto que nós lemos, é que ele era um homem que honrava a sua família. Quando ele foi chamado, o que ele pede? Deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, depois eu te sigo. Ao ser chamado pelo profeta Elias, ele pediu para se despedir dos seus pais. Eliseu era alguém que se preocupava com a sua família, que prezava pela família. Diga amém, gente. Não tem bem mais precioso para mim e para você, depois de Deus, do que a nossa família. É o bem mais precioso que nós temos. Eu vejo muito dentro de igreja isso. Não, é Deus, ministério e família. Tudo errado. A minha opinião, eu respeito qualquer opinião, tá? É Deus, família e depois ministério. Se o camarada não tem uma família estruturada, como é que ele vai ter um ministério estruturado? Se não honrar a família, como é que ele vai honrar o ministério? Como é que é isso? É Deus, família e ministério. O Eliseu prova isso, sim ou não? A primeira coisa que ele fez quando foi chamado foi verdadeiramente se preocupar com a família. Ore pelos seus familiares, querido. Dispense o seu tempo a orar pela sua filha, pelo seu filho, pelo teu pai, pela tua mãe. Ore por eles. Olha para o caráter do querido Eliseu.
Um homem que tinha toda a preocupação voltada para a sua família, para os seus pais. Deixe-me beijar meu pai e minha mãe. Me perdoe que eu vou falar aqui, eu peço perdão para você, amém, gente? Familiares estão se perdendo. E muitos não estão se preocupando com o destino eterno dos mesmos. Vai ter uma eternidade, pessoal. O mundo está convergindo para o cumprimento da palavra de Deus. E muitos não têm se preocupado com a sua família. Não oram, não buscam, não pagam preço. Acho que foi sexta-feira. Foi sexta que eu preguei de manhã à noite. Eu falei sobre Jó 8,5. Mas se tu de madrugada buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, está na tela aí, ó. Se fores puro e reto, certamente, Deus está falando, logo despertará por ti, e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o seu último estado crescerá em extremo. Está escrito isso aí? Busque o Senhor. Faça um relógio de oração pelo teu filho que está indo para o inferno, pelo teu pai e pela tua mãe que está indo para o inferno. Não adianta ficar adoçando no dia dos pais, feliz dia dos pais, ficar acordado e não orar. Trouxe uma meia para o Senhor, trouxe uma samba canção para o Senhor. Não adianta. Não adianta absolutamente nada. Acorda, igreja. Acorda para ter uma vida voltada para a família, de honra pela família. A Bíblia diz: honra o teu pai e tua mãe para que tudo lhe vá bem. Honra o teu pai e tua mãe para que lhe prolongue os... Está vendo, filharada? Tem que honrar o pai e a mãe. E eu não tenho mais pai e mãe para honrar. E muitas vezes dói um pouquinho nessas datas. Fala, puxa, podia ter honrado mais. É assim ou não é? Então quem tem pai e mãe vivo, eu falei isso para minha filha agora. Depois que morrer, filho, não adianta ficar com... Eu vou no túmulo, vou levar flor. Ih, já era. Acabou, meu irmão. O que passou, passou. Honra o teu pai e tua mãe, honra a tua família, cara. Ora por ela. Pague o preço pela sua casa. A Bíblia diz em Timóteo: aquele que não cuida dos seus. Está lá em Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. A primeira coisa que eu tiro aí como característica do caráter do profeta Eliseu, que foi chamado pelo profeta Elias, é que ele era um homem que honrava a sua família. Honra a tua família, rapaz. Larga esse adultério aí. Ah, não pode falar assim não, que espanta da igreja, né? Tem que falar nada disso, né? Vou falar. Se sair, sai consciente. Amém? Se ficar, vai ser liberto. Mas se sair, sai pelo menos consciente que está no pecado. E o dedo foi enfiado na ferida e a pessoa não gostou. Vai ouvir. Honra a tua família, rapaz. Honra a tua mulher, honra teu marido, mulher. Honra. Não foi por acaso que Eliseu viveu grandes conquistas. Não foi por acaso que depois de 2.800 anos, nós estamos falando de um homem que morreu há 2.800 anos, meu irmão, minha irmã, Ellen, minha amiga. Não foi por acaso não, filha. Nós estamos falando de um homem que morreu há 2.800 anos. Olha o legado que ele deixou. Um homem de vitória, de conquistas. Diga, sou eu também. Uma pessoa de vitórias, de grandes conquistas, de grandes experiências com Deus. Mas será que somos? Vamos olhar um pouquinho para as características desse caráter, do caráter desse homem. Um homem que prezava pela família, honrava a família. Para de honrar cachaceiro em boteco. Honra aquela que lava tuas cuecas, meu irmão. Fica passando em boteco, fica horas em boteco aí bebendo, jogando carta.
jogando conversa fora. Vai cuidar dos teus filhos, vai sentar com eles, senão os LGBT vão cuidar deles, senão o tráfico de droga vai cuidar deles. Viu, papai? Honra a tua família. Quem está entendendo, diga amém. O Eliseu falou: eu vou, mas antes eu tenho que falar com o papai e com a mamãe. Antes eu tenho que ir lá beijá-los, eu tenho que ir lá honrá-los. Eu não posso sair assim. O que tem de filho desonrando pai e mãe aí, meu irmão, não sabe nem limpar, não é não? Não sabe nem limpar-se, e está crescendo humilhando pai e mãe. É ou não é, pessoal? Honra a tua família, jovem. Essa desonra vai custar caro. Esses dias eu falei para uma pessoa: deixa, o tempo mostra tudo. Deixa quebrará, deixa quebrar cá, deixa. Não foi por acaso que Eliseu viveu grande experiência com Deus, foi? Foi por acaso que ele viveu grandes conquistas? Começou o ministério dele honrando o pai e mãe, honrando família. Não dá para começar um projeto desonrando a sua casa, desonrando teus filhos, tua esposa, teu marido, teu pai, tua mãe. Não dá. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Tem que honrar a sua família. Quem está entendendo de verdade, faz assim, diga amém. Por favor, honre a sua família, honre o seu lar, honre a sua casa. Deixe-me beijar papai e mamãe, depois eu vou atrás do Senhor. Segunda coisa que eu aprendo aqui, posso falar? Posso? Vamos ler de novo? Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava o quê? Eu não ouvi? Diga, que andava, eu vou grifar aqui, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Homens de Deus, chamados por Deus, não são ociosos. Quando ele foi chamado, ele estava fazendo o quê? Trabalhando. Deus não chama vagabundo. Deus não trabalha com vagabundo que não quer compromisso com Ele e com a palavra. Deus não trabalha com esse tipo de gente. Pastor, isso é muito pesado, pastor. Se eu não falar dessa maneira, o mundo vai falar de outro, você vai cair no mundo. Deus não trabalha com ociosos. Quando o Eliseu foi chamado, ele estava fazendo o quê? Ele era um agricultor, estava lavrando a terra. Ele era um pecuarista, tinha 12 juntas de bois. Deus não trabalha com gente ociosa. Ele não foi grande por acaso. Tem que trabalhar no mundo espiritual. Tem que trabalhar. Como assim, pastor? Orar, jejuar, ler a Bíblia, se consagrar. Quem está entendendo, diga amém. Não dá. Deus não trabalha com gente assim não, cara. Deus não pode levantar fulano, ciclano para grandes conquistas se for ocioso. Não tem vida de oração, não lê a Bíblia, não trabalha no mundo espiritual e quer ser grande como Eliseu. Ah, meu Deus do céu. Quando Eliseu foi chamado, olha o caráter do homem. O homem estava o quê? Trabalhando. Você já sabe que eu já falei isso. Eu estou na igreja há 20 anos e 6 meses como pastor. Nós pastores erramos muito lá atrás, e eu explico por quê. Levantamos muita gente para a obra de Deus que não tinha, eu quero ouvir, chamado. Não, está desempregado? Vem para cá, filho. Fica aqui na igreja, fica lá, vou te dar um salário. O cara acabou de criar um chamado que não existe. Deus não trabalha, nós erramos muito fazendo isso. E eu já fiz isso.
Oh, irmão, estava uma pessoa boazinha, estava sempre na igreja, segunda a segunda, mas também estava desempregado. Ah, não, você não tem chamado? Ei, tenho. Não tinha chamado coisa nenhuma. E a gente, coração bom, né? Mas não é assim. Tem que falar com a razão de Deus, não com o coração bom da gente. Chamado é chamado. E tem muita gente hoje encostado em igreja que não tem chamado. Isso é terrível. E todo mundo sofre. Sofre a pessoa, sofre a família da pessoa, sofre a membresia que está ali diante do púlpito com alguém nessa condição. Isso é terrível. Mas aconteceu sim ou não? Aconteceu. Nós pastores erramos. Eu falo em experiência própria. Deus chama trabalhadores. Deus não trabalha com gente ociosa, que não quer nada. Quem sabe você está ocioso no mundo espiritual. Ah, pastor, parei de orar. Mas como é que vai conquistar? Como é que vai ter grandes conquistas, grandes experiências com Deus, se você parou de orar? Se você não só... Estou vendo aqui o pastor Denilson, pastor Mateus, tem o pastor Kelvin. São os solteiros da igreja. Esses caras tinham que estar toda a madrugada chorando nesse altar. Estou começando. Eu quero ouvir? Diga agora. Tinha que estar chorando nesse altar. Deus, o Senhor me levanta. O Senhor só pode me levar, Senhor. Deus, quantas foram as vezes que eu estava lá naquela sede de São Paulo, lá onde o missionário grava, que eu comecei lá. Eu subia lá no terraço da igreja, lá na parte de cima da igreja. É terraço que fala, né? Um frio me enrolava no cobertor. Ia lá, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero fazer a tua obra, eu quero ser usado por Deus, eu quero isso. E muitos estavam dormindo ociosos. Grande parte daquela galera que foi levantada no seminário comigo, muitos já saíram. Muitos, olha, eu posso enumerar aqui, ó. Alguns morreram e muitos saíram. Estou lembrando de cada um que saiu aqui na minha mente, não vou citar nome. Amém? Eram ociosos. O Flamengo estava jogando, eles estavam vendo o jogo, eu estava o quê? Orando. Acabava um culto, todo mundo fazia o quê? Parecia rato entrando no buraco, corria para dentro. Eu ficava na ponta do altar e falava assim: pessoal, acabou o culto lá na sede de São Paulo. Quem precisar de oração, eu estou aqui, viu? Eu era auxiliar lá. Estou aqui, viu? Quem precisar de oração, se tiver demônio, eu vou ser usado por Deus. A maioria não colocava fé. Aí as que vinham para frente oravam, manifestavam o demônio antes do culto. Por exemplo, o culto começa às 7 horas, né? 6h30 eu descia, esperava um pouquinho chegar o povo, porque eu tinha umas 50, 100 pessoas. Falava: pessoal, daqui a pouco vai ter um culto abençoado por Deus. Mas antes, se você tiver precisando de oração, eu vou ser usado por Deus aqui. Aí vinha a vozinha, orava, vinha outro. Quando manifestava um demônio, aí a fila ia até lá na porta. Aí o povo acredita, né? Incrível como o povo é bobo, né? Tinha culto que começava e eu estava com o cara cantando na televisão e eu com fila no canto atendendo pessoas. Aí eu vai atender lá fora, levava o povo lá para o saguão da igreja, atendia, o povo voltava para o culto. Deus não trabalha com ocioso não, cara. Deus não trabalha com gente ociosa. Ah, eu não quero orar, não tem como pregar. Eu não quero meditar, então não tem como é que eu vou fazer aqui. Deus não trabalha com gente ociosa. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo de verdade, diga aleluia. Diga pastor, observa que o senhor está com calor. Por isso que eu liguei o ar. Amém, gente. Mas não 17 graus, que botaram 17 aqui, a minha voz foi para o espaço. Pessoal, olha para o Eliseu, cara, é um campeão, grandes conquistas, grande experiência com Deus. Diga isso que eu quero, diga isso que eu quero. Quem quer ter grande experiência com Deus, diga amém. Honra a tua família, trabalhe no mundo espiritual. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Isso aqui não é uma brincadeira, não é um delivery.
drive-thru. Hoje eu vou entrar aqui, vou pegar na prateleira a bênção da cura. Não é assim não. Terceiro lugar, o que eu aprendo aqui? Vamos ler. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E ele disse: vai e volta. Por que te tenho eu feito? Voltou, pois, atrás dele e tomou uma junta de bois e os... Eu não ouvi? E os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o... Tem coisa boa aqui para nós, pessoal. O Eliseu era um agricultor. Eliseu era um pecuarista. Mas quando ele foi chamado por Deus, ele estava decidido a honrar o chamado. Jesus disse: não fosse vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi a vós. Diga amém. O Elias estava decidido. E o que eu aprendo aqui? Por que eu vejo que ele estava decidido? Na minha visão, ele diz assim, nesse versículo de número 21. Voltou, pois, atrás dele e tomou as juntas de bois e os matou, e com os aparelhos de bois os cozeu, e as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. O que eu aprendo aqui? Que um homem chamado por Deus, ele honra o chamado dele a qualquer custo. Ele se desprende das coisas quando ele quebra as carroças, quando ele mata os bois, quando ele quebra as carroças para fazer a lenha, quando ele mata os bois para cozinhar ali, fazer um churrascão e dar para todo o povo ali, ele estava falando assim, não há volta, não tem como eu retroceder. Quem está me chamando é Deus. Não vou voltar mais para essa vida. Deu para entender? Quem está entendendo, diga amém. Ele pega as carroças, quebra todas elas, faz da madeira lenha, acende o fogo, mata esses boi tudo aí, vamos todo mundo comer. Ele estava dizendo: não há volta, não estou preso em coisas materiais, não há volta. É triste ver pessoas que um dia foram chamadas por Deus voltando para o pecado. Você devia estar dizendo: não há volta, estou decidido a honrar o meu chamado. Entende? Não há volta. É triste ver pessoas presas no dinheiro. Você devia estar dizendo: não há volta. Quem rege a minha vida não é o dinheiro, é Deus. É triste ver pessoas nos dias dos pais, para honrar o pai, está em casa. Mas o tempo mudou, pastor. Mas mudou o quê? Chovendo, não está chovendo? Não está? Não caiu uma gota de água. Está mais fresquinho do que o normal, tá ou não está? Essa igreja era para estar cheia honrando o pai. Mas é triste ver pessoas voltando para trás, arrumando uma desculpa para ficarem. E não há desculpa melhor do que dizer: minha filha vai me visitar, hoje vai ter carne aqui em casa. Eu acho que tudo isso é muito bonito, sem brincadeira, e válido. Mas primeiro honrar. Vai fazer churrasco 7 horas da manhã? O cara estava decidido, não há volta. E repito, tem muita gente voltando atrás. Muita gente que foi chamada pelo Senhor voltando para o pecado, voltando para o erro, voltando para a malícia, voltando para a fofoca, voltando a desonrar pai e mãe, voltando para a prostituição, para o adultério, para o pecado, para a mentira, para a desonestidade, pelo amor pelo dinheiro, voltando a roubar os dízimos e ofertas da casa do Senhor. Se apertar um pouquinho o discurso, espoca. Nossa, o galinheiro fica doido.
Não pode, não pode, tem que pegar leve. Falar muito de pecado, pastor, isso espanta o povo. Vai ouvir falar sobre tem que ser santo mesmo. Deus não trabalha com pecador, não. Ele está chamando os pecadores ao batismo do arrependimento. Não está chamando o pecador para ficar na igreja e continuar no pecado, não. Vamos parar com isso aí. Ah, mas pastor, pega leve, o pecador vai dizimar. Vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Se não quiser sair o pecado, infelizmente vai sair o pecado e o pecador. Vai sair o pecador com o pecado, melhor dizendo. Eu não quero que saia o pecador. Mas se o pecador está ouvindo a mensagem e não quer se consertar, vai chegar o dia do acerto de contas. Não posso fazer? E esse dia está muito próximo. Está muito próximo. Está muito próximo. Quem crê nisso, diga amém. Oh, meu irmão, Eliseu, olha o caráter dele. Estava decidido a honrar o chamado, não a volta. Estou quebrando essas carroças, estou matando esses boizinhos tudo. Vamos todo mundo comer, porque para essa vida eu não volto mais. Agora eu tenho um chamado de Deus. Quem tem um chamado de Deus aqui, diga amém. Quem tem um chamado de Deus aqui, deixa eu ver, balança a mão assim, tuc, 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 tuc. Então, tuc, tuc, tuc. Não volte atrás do chamado, porque não foi eu que te chamei. Ele diz, não fosse vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto. Eu estou chateado, eu tenho meus motivos. São muitas emoções. O Senhor pediu oferta de uma maneira muito grotesca. Já não venho na igreja, bobo. Me perdoe. E tem muita gente chateadinha por causa de oferta, por causa de dízimo dentro da igreja. Bobo. Devia estar dando glória a Deus. Deus não quer o seu dinheiro, Ele quer o seu coração. Só que muitas vezes o que está ocupando o coração é o dinheiro, e você não percebe isso. E Deus está usando o pregador para abrir os seus olhos, mas você fica bravinho, chateadinho, irritadinho. Deus quer que você viva grandes conquistas, Deus quer que você tenha grande experiência com Ele, mas tem que olhar para o caráter do Eliseu, um homem decidido a honrar o chamado. Eu tenho que estar decidido a honrar o que está escrito na onde? Na palavra de Deus. Está escrito aqui. Quero saber se é pastor Guilherme falando, se é pastor Mike falando, se é missionário falando. Eu vou seguir o que está escrito na sua. Estou decidido, não tem volta. Quarto lugar, 2 Reis 3. Agora vamos mudar um pouquinho o texto. E eu paro aqui, prometo. Semana que vem tem mais características do caráter do Eliseu, que nós temos que aprender, senão nós vamos sofrer. Tá. Segundo livro dos Reis, capítulo 3, quem achou, diga amém. Verso de número 11. Disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava a água sobre as mãos de que deitava as águas sobre as mãos de Elias. Olha para mim, que tem coisa importante. Como é que Deus vai buscar o Guilherme, vai buscar o Mateus, vai buscar o Denilson, vai buscar a Marília, vai buscar minha esposa, a Luciene, vai buscar você, se nós não temos um caráter moldado como esse homem tinha? Ele era pecuarista, ele era agricultor. O Elias passa pela serra dele e fala: vem. Ele vai, faz tudo aquilo que nós vimos e começa a seguir Elias. Qual era a função do Eliseu? O cara andava atrás do Elias para o quê, pessoal? Para pegar uma jarra de água e fazer o quê? Sobe aqui, o Elias. Vai mais para trás um pouquinho aqui. Sou eu, Elias, tá vendo?
O Elias é magro assim? Só o pó, né? O profeta jejua muito, né? O Eliseu aqui, ó, andava com uma jarra de água na mão, para quê? Pode lavar aqui em cima, aqui não tem problema não, filho. Joga aí, vai no tapete aí, filho. O Eliseu, aqui, vem aqui, meu filho. Lava a mão, hein? Para lavar as suas. Essa era a função. Obrigado, viu, filho? O que eu fiz contigo, né, filho? Amarrado, né? Essa era a função do Eliseu, lavar a mão do profeta. O cara era agricultor, o cara era pecuarista, agora estava lavando a mão do profeta. Deus dá graça aos humildes, mas rejeita os soberbos. Abaixa a sua bola, soberbão. Está achando que é alguma coisa? Eu conheço a palavra de Deus. Eu conheço esse pastor. Eu já li a Bíblia de trás para frente, 3 vezes para trás, 412 vezes. Quantas almas você ganhou esse ano para Jesus? Nenhuma, né? Quem ganha almas é sábio. Não precisa falar o que você é não, né? Abaixa a bola aí, tá? Deus dá graça aos humildes, mas rejeita os soberbos. O camarada estava ali para o quê? Para lavar a mão para deitar água nas mãos do profeta. Está geladinha a água, filho? Um pouquinho, né? Deitar para lavar as mãos do profeta. Tem que ser humilde, meu irmão, para dizer: tem orado não, pastor? Porque Eliseu foi humilde. Eu me lembro quando eu entrei na igreja, quando eu larguei tudo, dia 11 de fevereiro de 2003. Era uma terça-feira, eu cheguei com as minhas malas na sede. Aquela música que o pastor, que o Eduardo louvou aqui, Senhor, quebra o meu orgulho. Não cantou isso aqui, filho? Deus me quebrou, meu. Quando eu cheguei no quarto, falei: o que é isso aqui? Casa mal assombrada? Sempre fui um cara muito ordeiro. Minha mãe, nós éramos pobres, mas sempre foram pobres, porém limpinhos. Aí eu lembro que tinha um pastor que até saiu da igreja, estava no quarto. Falei: eis aí a tua cama, profeta. Era um pouco mais grossa do que esse papel aqui, o colchão. Falei: mas caramba, que diabo é isso? Estava com a casa montada para casar. Vendi tudo, preço de banana, fui para a igreja. Estava trabalhando lá, tinha um emprego de propagandista médico. Tem algum propagandista médico aqui? Escuta? Não? Pegar uma grana legal no laboratório Marjan. Meu sonho ia ser realizado. Saiu a minha vaga. Eu falei: não, agora não quero mais. O cara: você é louco. Foi fazer a obra. Aí eu chego naquele quarto. Quando eu levanto o colchão, Joe e as baratas. Eu nunca vi tanta barata num só local. Falei: caramba. Falei: não é possível. Eu deitava, no começo, eu deitava com um pano úmido na boca, porque a barata subia. Matava a barata assim, ó. No outro dia eu acordei, peguei todo o meu dia que estava guardado, comprei tudo em veneno. Falei: vamos limpar esse quarto, que é cambada. Mas era para quebrantar meu coração. Deus não trabalha com gente orgulhosa. Deus não pode fazer com que você tenha grande experiência, tornar você um grande vencedor, montado nesse salto do orgulho, achando que é alguma coisa, não sendo nada. Isso acontece muito aqui em cima eu sou insubstituível, eu sou o cara. Morre para ver. Mulher chora um dia, 2 dias, 3 dias. Segunda-feira tem outro pastor no meu lugar. E vocês vão estar dando glória a Deus no domingo, tranquilo, em nome de Jesus. Por isso que eu falo para os caras de louvor aqui: para com frescura. Ninguém é substituível. Ninguém é bom. Eu sou bom porque eu acordo 5 horas e faço televisão. Quantos aqui acorda todo dia 4:30 da manhã para trabalhar? Levanta a mão aí, vamos ver. E eu vou falar que eu sou bom? Bom é você, meu filho. Porque eu vou ali, faço 1 hora de televisão, eu vou ficar aqui cantando de galo.
Isso é muito feio. Quando o pastor faz isso, que ele quer o aplauso da galera. Muito feio. Já perdeu o galardão de quem? De Deus. Seja humilde, meu irmão. Quando você achar que é alguma coisa, aí você já vai ver que você não é nada. Estou aqui pela misericórdia de quem? De Deus. Estou aqui pregando uma palavra para você, porque Deus é muito misericordioso com esse obreiro que sou. Só por isso, nada mais do que isso. Seja humilde, meu irmão. Então você começa a extrair. Semana que vem vai ter mais, eu vou parar aqui agora. Nós vemos características no caráter do Eliseu que nós precisamos copiar, amém, gente? Que nós precisamos imitar. Nós temos que imitar. Puxa, peraí. Esse Eliseu aqui era um campeão, cara. Quando ele foi chamado, a primeira coisa que ele falou: não, preciso honrar minha família. Honra a tua família, cara. Ore por ela. Sofra, chore. Vai para as madrugadas orar por ela. Por favor. Se preocupe com a sua família. Preze pela salvação da sua família. Quantos estão se perdendo? As vozinhas sentadas na cadeira lá no interior. Vó sua. Rodando o texto na mão. A Maria cheia de graça, eu convoco bicho a voz, se a mulher bendita, o fruto do voto vem de Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós. É ou não é? Eu estou falando alguma besteira? E você esquece de orar, de lutar pela sua família, de honrar a sua família, de falar: Jesus, minha avó não pode morrer sem conhecer o verdadeiro Deus de Israel. Ela conhece o Deus que inventaram, o Deus de estátua, o Deus de madeira, Deus de bronze, Deus de barro. Não, ela precisa conhecer o Senhor, mas não fazemos isso. Nós estamos preocupados com outra coisa. Por favor, imita esse caráter. O homem honrou a família. Por favor, olhe para ele. Ele era um homem trabalhador. Deus não pode chamar e não chama gente ociosa, vagabunda. Me perdoe falar esse termo. Deus não chama esse tipo de gente. Deus não chama. Quer ser alguma coisa, Denilson? Vem para esse altar. Quer ser alguma coisa, Mateus? Vem para cá. Kelvin, Jorge, Marília, Guilherme, para mim também. Quer ser alguma coisa? Usado por Deus? Vem chorar aqui, ó. Não adianta estufar peito e falar: eu sou terrível. Lá. Não adianta, entende, filho? Não adianta nada, né, filho? Vem para cá. Vem chorar, vem falar: Senhor, usa um miserável, porque eu sou um miserável, cara. Usa um miserável como eu, Pai, para pregar, para que pelo menos alguém se converta, Senhor. Para que alguém conheça o Teu santo nome, meu Deus. Então vai orar, trabalhe no mundo espiritual. Que Deus não pode contar com ocioso. Deus não levanta ocioso. Eliseu, quando foi chamado, estava o quê? Trabalhando. Eliseu estava decidido a honrar o chamado dele. Não há volta. Estou quebrando essas carroças todas. Estou matando esses boi todos. Viu? Matando tudo. Não quero voltar para esse passado de agricultor e pecuarista. Quero ser profeta de Deus. Olha o caráter desse cara, mano. Não volta atrás. Tem gente... Quem tem cachorro aqui? Levante a mão. Tem cachorro em casa, filho? Tem, filho? Bonitinho? Cadela ou cachorro? Cachorra? Cadelinha, né? Que fala, né? É de raça? É de raça? Uma é. Não sei se você já presenciou sua cachorra vomitando e comendo vômito. Quem já viu isso? Não, para o cachorro é normal, né? Mas para nós é normal isso? Você comeu, passou mal, aí você pega uma tapuer, né? Não sei se é esse o nome, né? Minha mãe falava. Aí você vomita na tapuer, depois você vai, esquenta e come de novo. Deu nojinho, deu? Deu nojinho, deu, filho? Deu nojinho? Mas quanta gente está voltando para o pecado aí, que dá nojo aos olhos de Deus, e não tá com esse nojinho todo aí. Quantos estão voltando para o pecado? Não há volta. Quebra tudo essa carroça e faz lenha. Acende o fogo que hoje vai ter churrasco. Ei, irmã Isaura, falou em churrasco que a senhora até vibrou aí, né? Eita!
mata todos esses boi, não vai ter volta não. Tem gente voltando a ser fofoqueiro, ser mentiroso, depois que teve um encontro com Cristo. E por fim nós vimos que o Eliseu era um homem o quê? Humilde. Seja humilde. Reconheça: estou falhando, estou errado, estou vacilando, estou pisando na bola, estou orando pouco, não estou lendo a Bíblia, não estou obedecendo a palavra quando manda dizimar, quando manda perdoar, quando manda ser santo. Porque o Eliseu era humilde. Deitava água na mão do profeta. O cara saiu de agricultor, pecuarista, para ficar carregando, andando atrás do profeta. O cara deitava água na mão do Elias. Humilde. Seja humilde. Deus dá graça aos humildes. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Semana que vem tem mais, hein? Amém? Mas semana que vem não é ceia, então muitos não vão vir. Diga: eu venho. Vem, cara. Tem gente que é o ceieiro. Domingo de ceia eu estou aqui. Eu sou da ceia, não vou faltar. Os outros dias, nem pensar. Tem gente que é só ceia. O compromisso dele é só na ceia. O seu compromisso tem que ser com a minha irmão. Olhe para mim, querido. Olha para mim. A coisa vai ficar feia. Quem está entendendo, diga amém. Vai ficar feio para a igreja de Jesus. Diga: quem é a igreja aqui? Diga: sou eu. Vai ficar feio. Se você não estiver preparado na palavra, não vai suportar. Quem está entendendo, diga amém. Está tudo convergindo para o final. E tem gente que está dormindo. Desperta, crente, para orar mais, para buscar mais, para se aproximar de Deus. Põe a mão no seu coração. Os olhos fechados, coração bem aberto para Deus. Senhor meu Deus, amado, querido e poderoso Pai. Meu Deus, eu sou limitadíssimo para pregar a palavra, mas o Senhor é um Deus ilimitado para falar aos corações. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eis aí um povo que quer viver grandes conquistas. Eis aí um povo que quer viver grandes experiências com o Senhor, Pai. Eis aí um povo que quer ouvir a Tua voz, observar as características do caráter de Eliseu e colocar em prática. Hoje nós vimos 4, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que esse estudo venha levantar o caído, prostrado, desesperançado, abatido, triste. Que venha levantar o pecador, aquele que não consegue largar um pecado, uma prática, uma mentira, um erro, seja lá o que for, meu Deus. Mas o Senhor é o Deus que liberta, Pai. Meu Deus, perdoa-nos se estamos longe do caráter do Eliseu, Pai. Perdoa-nos, Senhor, porque queremos viver grandes experiências. Diga: meu Deus, eis-me aqui para viver grandes e poderosas experiências com o Senhor. Diga: meu Deus, eis-me aqui para viver grandes conquistas diante da Tua face. Diga: meu Deus, em nome do Senhor Jesus, perdoe-me todos os pecados que eu tenho cometido por palavras, ações, gestos, atitudes, vontades, desejos, conscientes ou não. Diga: Pai, perdoa-me, limpa-me, purifica-me, tira de mim, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor. Diga: meu Deus, daqui a instantes eu vou me assentar à mesa com o Senhor, comer do corpo e beber do Teu sangue. Diga: meu Deus, eu não posso me apresentar diante de Ti de qualquer maneira. Por isso eu te peço, perdoe, meu Pai, pensamentos, palavras, atitudes, gestos, vontades, desejos, conscientes ou não. Diga: Pai, perdoe-me se eu tenho falado o que não devo, pensado o que não devo, feito o que não devo. Mas a partir de hoje, humildemente, como o profeta Eliseu, eu vou me voltar para a Tua palavra e vou cumpri-la, vou obedecê-la. Diga: meu Deus, em nome do Senhor Jesus, vou trabalhar mais no mundo espiritual. Diga: eu estou decidido a honrar o meu chamado. Diga: estou decidido a nunca mais voltar atrás.
Não há volta. Jesus é o caminho para a minha vida. Diga: meu Deus, estou decidido a honrar a família, em nome do Senhor Jesus. Perdoe-me, limpa-me, porque daqui a pouquinho eu vou me assentar à mesa. Diga: eu creio, Senhor, que dos meus pecados o Senhor não se lembra mais, foram lançados no mar do esquecimento. Levante a mão para o céu, queridão. Feche teus olhos, faça uma oração para Deus, bem baixinha, entre você e Deus. Ninguém precisa ouvir. Meu Deus e meu Pai, eis aí o teu povo se consertando, se acertando contigo. Aquele que precisa de um acerto, de um conserto, falou o que não devia, pensou o que não devia, fez o que não devia, e agora está pedindo perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor. Vai, não peques mais, querido. Deus tem um grande chamado para a tua vida. Eliseu viveu grandes conquistas, grandes experiências com Deus. Você vai viver grandes conquistas, grandes experiências com Deus. Diga glória a Deus. Ah, Senhor, nós te amamos, te adoramos, te bendizemos. Fala com Deus, queridão. Limpa o coração agora. A Bíblia diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles irão ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vem com teu poder, com a tua unção, Pai, com a tua virtude. Levante suas mãos, diga: obrigado, Senhor. Vamos aplaudir Jesus bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Amém, gente. Espero que Deus tenha falado alguma coisinha no seu coração.